Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos então para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos caminhando para a nossa sexta aula, que será domingo próximo, e eu resolvi preparar a aula um pouco mais cedo. Geralmente eu faço às quarta-feiras, mas hoje eu resolvi fazer na segunda-feira. E eu quero lhe dizer que estamos estudando, você que é novo por aqui, a terceira epístola do apóstolo João. É um livrinho, uma cartinha muito interessante com poucos versículos, mas de uma profundidade muito grande para nós estudarmos e aplicar a nossa vida. Para quem não me conhece, meu nome é Hermes Antônio, sirvo a Deus aqui em Palmas, no estado de Tocantins, na Assembleia de Deus Shalom, que é presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto, Assembleia de Deus Shalom Madureira, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista, a quem vai meu agradecimento de oração e de cobertura espiritual. São os meus pastores presidentes e eu sirvo a Deus ali como pastor auxiliar. E estou nessa empreitada de levar a palavra de Deus a todos os rincões da terra, deixando a marca de um evangelho puro e simples, sem enrolação, sem fantasia, porém uma palavra edificante para a sua vida, a fim de que todos nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. E isso só é possível através da meditação, leitura e aplicação pessoal da palavra de Deus em nossa vida. Amém? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Lição de número 6. O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Texto áureo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais que qualquer atributo ser escolhido e abençoado por Deus. Então, para ser um discípulo de Cristo, precisa mais do que a aparência, precisa ser chamado e escolhido para trabalhar na obra do Senhor. Hein? Objetivo da lição. Você que é novo por aqui, você vai entender que eu trabalho os 3 objetivos. 3 tópicos, 3 objetivos. Ainda que a lição possa me dar espaço para navegar por outras águas, eu devo me prender ao objetivo da lição, para que a lição não fique vaga, não dê aquele silêncio no meio da igreja, os irmãos acompanhando e vendo que o professor saiu completamente do tema e do objetivo da lição. Então, eu recomendo sempre aos professores que estudam conosco, e você que está assistindo, que obedeça à direção da equipe pedagógica que preparou os 3 objetivos, a fim de alcançar um objetivo central. Então, ao cabo de toda a lição, nós vamos atingir um objetivo central, tá bem? Primeiro, expor princípios de discipulado. Segundo, ensinar sobre os compromissos do discípulo. Terceiro, mostrar critérios válidos por Deus. O texto de referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: e disse ele, e é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado.
porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esta história se encontra em 1 Samuel, é o momento da escolha do rei para Israel. É o momento em que Samuel vai à casa de Jessé e escolher um dos filhos, e ele atentou logo para a aparência do seu filho mais velho, mas Deus o rejeitou, porque Deus disse a ele, como está escrito, que ele não olha para a aparência, mas para o coração. Introdução. Engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força e etc. Samuel se enganou, 1 Samuel 17, como nós lemos, mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com sua bênção sobre o escolhido. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico. A escolha de Deus. Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha outras nações como referência. Agora aqui o pregador, o professor Alex, ele é pastor no Parque Esplanada em Embu das Artes. É um homem de grande referência bíblica. Ele diz que aqui Saul foi primeiro rei e Davi o segundo rei. Porém, há uma certa divergência entre alguns teólogos acerca da consagração final de Saul. Ao que alguns dizem que Saul não recebeu a unção de rei, mas de capitão dos exércitos, porque senão ele seria a tipologia de Cristo. Mas já Davi, esse sim, recebeu a unção de rei e ele prefigura a tipologia de Jesus Cristo. Então Jesus não é o segundo, ele sempre é o primeiro. Porém, há uma certa divergência entre os teólogos para aceitar Saul como o primeiro rei e Davi como o segundo rei. Porém, isso não vai mudar muita coisa na aplicação desta lição, porque esta lição não é voltada para este assunto da consagração em si, mas voltada para a obediência à palavra de Deus, ao ministério, tá? Então veja bem, os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob o reinado humano. Ora, o povo chegou para Samuel e exigiu de Samuel um rei. Eles estavam cansados da figura de Samuel. E Samuel, ele foi um homem chamado por Deus desde criança. Porém, os filhos de Samuel já estavam numa fase que envergonhava o ministério do seu pai, que levou todo o comportamento da família de Samuel, levou com que o povo fosse pedisse um rei para eles. Assemelhando-se aos povos vizinhos, que o povo chama Samuel e rejeita Samuel na lata. Porém, Samuel vai consultar a Deus e nesse interim aparece o homem chamado Saul, que no hebraico significa o desejado, o pedido. Então esse Saul se apresenta como um servo de Deus e a primeiro momento ele é apresentado e digamos assim, como rei de Israel. Porém, o chamado de Saul saiu da direção por causa do comportamento dele, da direção que ele tomou no reinado e da forma como ele lidava com a adoração. Saul se tornou um homem soberbo e arrogante e, sobretudo, violento. Mas Deus
já tinha o seu escolhido, que era Davi. Como nós vamos logo à frente, um homem segundo o seu coração. 1.1 diz o seguinte: não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía todo o povo. Está lá em Samuel, 1 Samuel 9. Então vamos lá. Em 1 Samuel 9, 2, diz que ele sobressaía a todo homem. Ele era um homem alto, vistoso, bonito, porém, o que deve ter causado admiração ao povo, quando apresentado por Samuel. Vamos ver o que diz aqui, 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 23. 1 Samuel, eu vou deixar aqui marcada, nós vamos voltar logo mais para essa referência. 1 Samuel 10 e 23. Eu estou usando aqui a Bíblia Bereana, 10 e 23. As páginas são muito finas, eu tenho uma mão fina. 10 e 23. E 1 Samuel 10, 23 e 24. E correram e o trouxeram dali. E quando se apresentou entre o povo, percebeu-se que era mais alto do que qualquer um deles, dos ombros para cima. E disse Samuel a todo o povo: vedes a quem escolheu o Senhor Jeová, e comprovais que não há ninguém semelhante a ele em todo o povo. E todo o povo gritou dizendo: viva o rei! Então, esse Saul começa aqui o seu reinado, o seu governo diante do povo de Israel. O nome Saul, como eu já falei, significa o desejado ou o pedido. Aqui voltando ainda aqui um pouco, me perdi. Infelizmente, após ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se espera de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre os reis que descenderiam dele. Está lá em Gênesis 17, quando Deus faz a promessa a Abraão de que Sara ia ter um filho, e naquele momento Abraão duvidou e riu-se no seu coração da tamanha façanha que haveria de acontecer, ele com quase 100 anos ter um filho ainda, né? Então, Deus prometeu a ele que dele sairia reis, príncipes, governantes de todas as nações. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel, porque até então era o método de governo era o teocêntrico, Deus como centro e governo de todas as coisas. Porém, o povo perdeu a paciência. Mas quando você vai ler o contexto de toda a história, os filhos de Samuel estavam dando muito trabalho no sentido do governo da obra que ele governava. E Samuel cometeu alguns erros, como, por exemplo, consagrar seus filhos a juízes, né? E o juiz não era por escolha, mas por revelação de Deus. E então eles começam a furtar, a tirar as coisas da casa, dos utensílios da presença de Deus e saqueando, né? E todo o povo via o comportamento deles, né? E eles se tornaram dois filhos corruptos, mas o pai, um homem de ilibada conduta. O único erro que eu vejo em Samuel foi ele ter consagrado os filhos deles a juízes por conta própria. Fora isso, foi um homem extraordinário. Está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Ora, irmãos, nós devemos ter cuidado quando nós discipuladores, você discipulador, escolhe uma pessoa para estar junto com você na obra de Deus. É bem verdade que há muitas pessoas se esforçam, né,
para alcançar um cargo a mais na igreja, uma consagração. Porém, logo depois você vê, quando essa pessoa alcança esse cargo, ele começa a se distanciar do trabalho na igreja, e para ele alcançou, agora ele quer sossego, né? Até alcançar, ele trabalha arduamente, mas depois que ele alcança, ele começa a entrar na operação tartaruga, é devagar, devagarinho. Porém, não é assim. Toda pessoa deve ter, todo pastor, todo discipulador deve ter um discernimento espiritual aonde ele vai pôr a mão. Como o apóstolo Paulo mesmo recomenda, para a gente não lançar a mão sobre a cabeça de ninguém precipitadamente, mas com paciência e observando, esperando em Deus a resposta desta consagração ao ministério. Deus não olha para a aparência. Eu já vi muitos obreiros consagrados por amizade, consagrado porque é amigo de fulano, de ciclano, ou porque tem muito dinheiro, né? Mas aquela pessoa mesmo não tem a mínima condição de desempenhar um papel de um obreiro na obra de Deus, né? A função mesmo em si. Ele tem só o cargo, mas ele não trabalha, ele leva a vida assim bem light, e ninguém pode cobrá-lo porque N motivo tem, né? Porém, não é assim que se deve proceder na obra de Deus. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. E nós devemos ter cuidado com o nosso interior, mas também com a nossa aparência. Mas que a nossa aparência não seja o motivo pelo qual o homem nos chama, nos apresenta no ministério. Muitas pessoas entram no ministério e depois de servir a Deus e depois não dão conta de permanecer. Não dão conta de permanecer. Por quê? Porque não foi Deus que chamou. Não foi Deus que iluminou a mente do pastor ou do líder para apresentar aquela pessoa ao santo ofício. Eu já vi muitos obreiros, quando eu fui consagrado a evangelista, porque aqui na Assembleia de Deus nós temos as patentes, né? O auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. E tem para as mulheres, tem a cooperadora, a diaconisa e missionária. Quando eu fui chamado ao ministério, ao cargo de evangelista, que eu já me tornei um ministro do evangelho, eu me lembro de todas as pessoas que estavam comigo naquele dia. Não eram muitos, na hora da imposição das mãos pelos pastores. Porém, eu vi muito deles em pouco tempo, desaparecerem no ministério, apagar a sua carreira. Eu vejo hoje pouquíssimos companheiros que ainda estão na labuta, no ministério, atendendo ao chamado de Jesus. Por quê? Porque muitos são chamados pelo homem, não são chamados por Deus. E na hora da prova, ele não é aprovado. Por quê? Uma coisa é você ser aprovado pelo homem, a outra coisa é você ser aprovado por Deus. E na hora que as provas de Deus vêm na vida do camarada, ele não é aprovado. E qual é o critério para fazer a vontade de Deus? Ora, ser aprovado na prova, a prova que é estabelecida. Cada prova que nós passamos é um ciclo que se fecha. E você pode ver que há pessoas que ele vive no mesmo ciclo há muitos anos. Ele não sai daquela prova, daquela situação, e aquilo se torna uma coisa cíclica na vida dele. Ele vai, bufa, ele vai, baixa de novo. Ele nunca dá conta de ir adiante no ministério. Por quê? Porque ele está tentando uma coisa que não é da sua natureza. Deus não abriu o coração dele para o ministério. Aí você vê muitas pessoas, obreiras decepcionadas, porque eles entram para a obra e quer observar o homem, que começa a observar
o comportamento do homem, o homem é falho e ele não dá conta de resistir. O que ele vai acontecer com ele? Ele vai se decepcionar e vai parar a sua carreira. Ora, a decepção que o povo teve, a decepção que Samuel teve com Saul foi muito grande. Porém, quando Samuel vai à casa de Jessé, então Deus fala ao coração de Samuel. Samuel, aprende mais essa. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então, é o nosso coração que está sempre na berlinda e sendo observado por Deus. Amém? Glória a Jesus. Não se torne autossuficiente. A autossuficiência é a rede de Satanás, onde ele pega os homens como pobres peixes bobos e os destrói. A autossuficiência de Saul, a arrogância dele, o destruiu. Quem destruiu o ministério de Saul? Ele mesmo. Desobedecendo ao profeta, sendo insubmisso à vontade de Deus, fazendo coisas que desagradavam a Deus, ele mesmo. Não foi outra pessoa, foi ele próprio. Assim, são muitos obreiros e obreiras que eles mesmos destroem o ministério deles e depois querem procurar defeito na congregação, defeito na igreja. Mas não é assim que funciona, meu querido. A obra é feita por homens e homens são falhos. Eu não devo observar a obra pela ótica do homem, mas na ótica de Deus. Amém? Cabe apenas a Deus eleger alguém para servir na obra de Deus. É uma escolha exclusiva do Senhor que pode, inclusive, acontecer na infância, como é o caso de Jeremias e de Samuel. Ele é quem escolhe os que farão parte de seus propósitos. Está em Marcos 3, onde Jesus sobe ao monte e escolhe 12 para estar próximo dele. O caminho de Samuel e Davi se cruzam quando o profeta sai da casa de Jessé para ungir o novo rei. Está em 1 Samuel 16. Então, o critério quem tem é Deus. Coisa boa é quando um obreiro entende que ele é guiado por Deus e que no momento certo Deus vai acrescentar na vida dele o chamado ao santo ministério. Quando um obreiro ele faz de tudo para ser consagrado, ele não tem vida longa. Ele não tem vida longa. Mas quando ele espera no Senhor e busca a Deus, Deus fala ao coração do seu líder para ele apresentá-lo ao ministério. Então, nós devemos esperar em Cristo, em Deus, ao ministério. Cabe a Deus e não ao homem. Segundo, está alinhado com a obra de Deus, com o desejo de Deus. Todo obreiro precisa estar alinhado. E terceiro, não é segundo a aparência. Então, não pense e não queira um cargo no ministério pelo seu poder aquisitivo, econômico e intelectual. Mas entre se você for chamado para essa obra. Amém? Vamos lá. Eu estou muito rouco. A variação de temperatura aqui em Palmas está muito grande. Eu tenho um problema crônico de alergia. E isso faz dias que não acontecia. E aconteceu de ontem para hoje. Mas vamos lá. Tópico 2. O princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse: aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Justamente. Muitos obreiros estão sendo malditos por fazerem a obra relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem um critério, sem obediência, tocando mesmo a toco de caixa. Para ser abençoado é preciso fazer que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diótrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Ora, aquela igreja em que Gaio era presidida por Gaio, governada por Gaio,
ela tinha esse obreiro chamado Diótrefes, que Diótrefes não honrava e ele não respeitava a sua liderança. A questão da submissão dele era completamente nula. Humildade nem se fala. Era um homem extremamente arrogante e mandão. 2.1 diz: o termo honra em grego é timemai, e diz respeito a um preço pago, como um honorário, ou seja, honrar uma pessoa é como dar a ela um preço pago. Honrá-la significa depositar nela, naquela pessoa, algo que excede o material, mas entra no espiritual, como honorário que vem dessa mesma raiz, ou seja, um pagamento, e ainda reverência a alguém pela posição. No caso de Deus, é glória a Ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar o seu Senhor. Um verdadeiro discípulo, pelo que ele faz, em Romanos 13,7 diz: Paulo ordena honra a quem honra. Isso é verdade. Ora, irmão, quantos discípulos, quantos obreiros, obreiras, que não honram o seu discipulador, o seu pastor, que não honra aquele que depositou nele uma confiança, que apresentou ele ao ministério. Quantos obreiros tem aí por aí que tem um dom de línguas, né? Um dom de língua grande. Obreiros que não obedecem a Deus, que não são donos de si, né? Tudo que o pastor faz não está bom. Tudo que o pastor programa, ele trata de dar um jeito de não participar. Isso é desonrar. Isso é desonra. Se o seu discipulador faz um evento na sua igreja, na sua célula, aonde for, um encontro de jovens, de senhora, e você não vai para boicotar aquele evento, você é um mau discípulo, rapaz, moça, senhor, senhora. Se você faz isso, você é um mau discípulo. Longe de você ser chamado um discípulo. Por quê? Você boicota a obra de Deus, boicota o trabalho dos seus companheiros. Nós não devemos agir como Diótrefes, que boicotava o trabalho de Gaio e de Demétrio, e sobretudo de respeitava o seu líder maior, que era João. João poderia bater na mesa e dizer: eu sou apóstolo, rapaz, eu estive com o Senhor, eu me deitei no colo do Senhor, tu me respeita. Mas João dá um exemplo de humildade, um exemplo de amor, suportando ele, instruindo a Gaio e a Demétrio, e dizendo: quando eu for aí, eu vou tratar com ele pessoalmente. Mas da parte de João não houve nenhum desrespeito. Amém? Olha que coisa linda. Nós devemos honrar os nossos líderes, honrar nossos colegas de trabalho, honrar os nossos irmãos, nossos pastores, obreiros, obreiras que estão da igreja. Esse negócio de que santo de casa não faz milagre, isso é coisa do mundo, rapaz. Santo de casa faz milagre, sim. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13, a quem honra, honra. Então é hora de dar honra. Honrar não é puxar saco, mas é um reconhecimento que deve ser no íntimo e no público. Honrar não é puxar saco. Há muitos puxa-saco por aí, mas puxa-saco, irmãos, é igual carvão. Sabe por quê? Aceso te queima, apagado te suja. Foge dos puxa-saco, fica com os obreiros verdadeiros, com as obreiras verdadeiras, aqueles que na tua ausência te honra, na tua ausência te defende, na tua ausência e na tua presença levanta uma palavra de referência à sua pessoa em honra e obediência. Quando você faz um evento, ele participa. Quando você faz um trabalho, ele está junto. Quando precisa de um mutirão, ele está presente. Isso é honrar a liderança, é honrar também aos irmãos. Coisa feia é um obreiro falador, uma obreira que semeia contenda no meio da irmandade. Isso é horrível.
é horrível. Diótrefes fazia isso. Ele tanto prejudicava a João, como também botava os irmãos para correr, né? Deixa eu desligar aqui esse monitor, só um minutinho. Aí, agora ficou melhor. Tanto ele atrapalhava a obra, botava os obreiros, os irmãos que queriam ajudar na obra e hospedar os missionários, ele colocava para os irmãos correr com ameaça de expulsá-los da igreja também. Ora, nós devemos ter, como diz o título da lição, sujeitar-se ao Supremo Mestre. E há muitos que dizem por aí, meu pastor é Jesus, eu não tenho pastor. Ora, então você já está desobedecendo a palavra de Deus e ao seu Supremo Pastor, ao dizer que você não tem pastor. Você tem pastor e você precisa de um pastor. Todo mundo precisa de um pastor, seja ele como for. Mas se ele é teu pastor, respeita, considera-o, ame-o, ame-o de todo o coração, porque é ele quem vai orar por você. É ele quem tem autoridade espiritual. E quando nós nos sujeitamos ao governo de uma igreja, de um pastor, nós estamos debaixo daquela graça daquele pastor. E nós precisamos ser submissos, sujeitarmos no Senhor aquilo que, ora, ultrapassa o ético e o moral. É lógico que eu não vou, mas no Senhor eu preciso obedecer. E há mais pessoas desobedientes do que obedientes à palavra de Deus. Há mais obreiros revoltados do que a gente possa pensar. Honrar a igreja de Cristo, ser um discípulo, é estar exercendo liderança e ser escolhido para tal ministério. Ô irmãos, como é bonito você ver o pastor dizer, olha irmãos, Deus me apresentou, falou comigo, irmão fulano, irmã fulano, o Jó fulano para o cargo tal, eu vou apresentar o ministério e tudo mais. Ora, isso é uma honra. O mínimo que eu devo fazer é ter um comportamento ético e moral, decente e condizente com a irmandade, e não desonrar a igreja do Senhor, desonrar com fuxicos, com fofoca, com pecados, com coisas desse tipo. Honrar o próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar a quem precisa. O exemplo de Jesus. Diótrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador. Você já viu aqueles obreiros da igreja que eles pensam que a igreja é deles? Já viu? Esses são os que mais sofrem, né? Eles pensam que são dono da igreja. Eles querem controlar todo mundo, até a vida das pessoas. Mas, irmãos, caem do cavalo. E quando caem, eles ficam, sinceramente, muito abatidos. Muito abatidos. São fracos na fé. Eles não têm força suficiente em si mesmos. Então, eles tendem a querer controlar você através de ameaças. Que se você fizer assim, não fizer assim, você vai ser punido por Deus. Ora, isso é uma forma de honra. Eu não posso exigir honra. Eu devo, como é que eu quero dizer? Eu devo exigir honra quando eu também honro. Quando o maior serve o menor. A honra é uma via de mão dupla. E honrar o seu líder, a igreja, os liderados, isso traz comunhão, koinonia na igreja. E eu preciso fazer como o Senhor fez, honrando o maior servindo ao menor, e cada um considerando a si superior uns aos outros, não. Cada um considerando sim superior um ao outro. O outro é mais superior do que eu, e assim por diante. E eu procurar o meu lugar na obra. Há muitos obreiros que não sabem do seu lugar na igreja. Não sabem o limite, a fronteira
da sua função, do seu exercício na obra de Deus. Portanto, os discípulos comprometidos com Cristo amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar os seus irmãos a chegarem ao céu. É uma responsabilidade minha como obreiro. Eu devo ter cuidado com minha vida particular, com minha vida ministerial, e eu não posso desassociar vida particular, vida social e vida religiosa. Não. Eu sou pastor na igreja, eu sou pastor no trabalho, e por sinal, no meu trabalho, todos me chamam de pastor. Eu sou pastor na feira, eu sou pastor no shopping, eu sou pastor em qualquer lugar. Eu não vou desassociar aquilo que Deus me deu da minha vida por um momento para agradar pessoas. E eu gosto, e quando eu encontro um crente na rua, eu lhe sapeco a paz do Senhor, que é para já entrar no clima, né? Você não deve esconder o seu chamado, nem no seu trabalho, em lugar algum. Aquilo que você é na igreja, na obra de Deus, né? Quem faz isso é porque não dá bom exemplo, né? Quem faz isso, quem faz esse tipo de coisa não dá bom exemplo. Vamos lá. A conduta do escolhido, o verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazer. O tópico 3 diz: adorar a Deus, lutar as guerras de Deus. Ora, eu quero lhe chamar a atenção, que você pode utilizar para pregar na sua aula, e também você pode aprender agora, a vida de Geazi, um obreiro, um discípulo que desonrou o seu Senhor. Você lembra da história de Geazi? A história de quando Naamã foi curado, Naamã quis pagar pelo preço da bênção que recebeu, mas Eliseu não quis receber. Nesse interim, Naamã vai embora e Geazi vai atrás dele e pede as bênçãos que Naamã ia dar para Eliseu. Aí, Eliseu volta para casa do seu senhor. O discípulo Geazi volta para a casa de Eliseu. Está aqui em 2 Reis 5 e 26. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo no meu coração? Vamos voltar aqui no 25. No 2, 2 Reis 5 e 25. Então ele entrou e se apresentou ao seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E ele respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Porém lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro para te encontrar? Era ocasião para receber prata e para tomarem roupas e olivais, e vinhas, e ovelhas, bois, e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu da sua presença o leproso, branco como a neve. Esse Geazi é um exemplo claro de um discípulo que desonrou ao seu Senhor. Um discípulo que mentiu, manipulou para se dar bem. Assim, são muitos discípulos que tem por aí hoje em dia, manipulando e sendo dissimulado, mentindo, até mesmo no nome do seu Senhor. Mas esses discípulos não têm vida longa. Logo, logo, eles caem por terra, o seu caminho se acaba e pode ficar como falou Eliseu, branco como a neve. Então, esse é um exemplo que eu deixo para vocês. Tem outros de discípulos que desonraram ao seu Senhor. Não desonre a Deus, submeta-se à vontade de Deus. Não desonre o seu líder, o seu discipulador, e submeta a ele no Senhor. Seja simples e sincero de coração. Adorar a Deus. Antes de aparecer para público, Davi era conhecido por Deus no campo. Ora, Davi foi chamado por Deus, escolhido por Deus, porque ele já fazia um trabalho de adoração a Deus.
mesmo antes dele recitar os salmos dele como adorador, ele já se apresentava como adorador a Deus. Quando você for consagrado, chamado ao ministério, não é porque você vai fazer, é porque você já está fazendo. Você já está na obra do Senhor. Amém? E ele tinha um diferencial em relação a Saul. Enquanto Saul lutava suas guerras particulares, Davi escolheu lutar as guerras de Deus. Errou, mas a palavra diz que ele era um homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Porque ele defendia o reino, a visão dele era de reino, a missão dele foi para o reino. Nós também precisamos cumprir a nossa missão de reino e lutar as guerras de Deus e sermos conhecidos como um adorador de Deus, um servo do Senhor. No tópico 3.3 diz o seguinte: obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, 1 Samuel 16, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e desobedeceu, por isso foi rejeitado por Deus. Acredite, qualquer pessoa pode ser rejeitada. Qualquer obreiro pode ser rejeitado. Quando ele se rebela à vontade de Deus, ele se torna uma pessoa insubmissa, uma pessoa não tratável, uma pessoa irreconciliável, irrepreensível. Aliás, repreensível. Ele é um obreiro que não vai dar certo na obra de Deus, né? Então, Saul deixou de confiar no Senhor e desobedeceu, pois seu reino foi rasgado, rejeitado. A obediência é qualidade indispensável do discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, 1 Samuel 11, mesmo sendo o rei escolhido, colheu fruto deste pecado. Primeiro foi ele fazer o censo, que não era para ele fazer a contagem do povo, e ele fez. Por causa desse pecado, ele pagou muito caro. Queridos irmãos, Deus sempre vai nos provar e nos testar. E esta teste de prova, de escolha, sempre vai estar na nossa vida enquanto aqui estivermos. Enquanto aqui estivermos, nós vamos estar sendo diuturnamente, noturnamente, sendo testados e provados por Deus. Então, o verdadeiro discípulo, ora, se tem um verdadeiro é porque tem um falso, mas o verdadeiro sujeita-se à vontade do seu mestre, do seu Senhor. Ora, irmãos, João está aqui agora escrevendo essa carta com aproximadamente 98 anos de idade. Foi o único que ficou. Alguma coisa de especial tinha nesse moço. E eu creio que alguma coisa de especial tem na sua vida, porque Deus lhe escolheu para estar nesse ministério servindo a palavra de Deus. Alguma coisa boa Deus viu na sua vida, na sua alma, e resolveu chamar você para a salvação, e você faz parte de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de salvos na face da terra. Então agora, cabe a mim e a você não nos tornarmos egoístas, soberbos, mas nos tornarmos a cada dia na semelhança do Cristo ressuscitado, humilde, que venceu com humildade, nos dando exemplo de vitória. Amém? Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob o reinado humano. Assim é o nosso chamado. Nós somos chamados para reino, mas somos chamados segundo a presciência e a vontade soberana de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê vitória. É uma lição simples, sem complicações, sem rodeios, que você pode buscar mais subsídio. Eu não tenho muito para te ensinar, mas o pouco que eu tenho eu te dou de coração.
Te peço, porém, contudo, entretanto, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que você deixe o like da fé para nos ajudar e motivar a irmos mais longe levando essa palavra. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar teu servo, tua serva, nesta hora, que parou por aqui para assistir esta aula, que o Senhor possa confirmar cada dia o ministério dele, dela, no chamado, na obra de Deus. Abre o coração, abre os olhos, dá uma mente criativa para o serviço, para o trabalho na obra do Senhor Jesus Cristo. Aumenta-lhe, Senhor, a fé, a confiança para ir mais longe levando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até breve, se Deus assim permitir.